Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que vem sempre com o compromisso de levar informação, a prevenção, para que nós possamos cuidar ainda melhor da nossa saúde. Nós vamos falar hoje sobre violência obstétrica. A violência obstétrica que pode acontecer durante um pré-natal, um parto, um pós-parto, um aborto, que estudos indicam que 1 em cada 4 mulheres relata ter sofrido algum tipo de violência durante o parto. Muitas mulheres não reconhecem que sofreram essa violência e acreditam que fez parte do parto. Enfim, nós temos muito o que falar e eu quero aqui agradecer a presença do nosso presidente, Ademir Pestana, que está aqui conosco hoje. Vamos fazer esse bate-papo incrível. Programa especial, né? Ela é ginecologista, ela é obstetra, mastologista, professora também da Faculdade de Ciências Médicas, a Uniluz, né? E atua também na clínica Ginoma, com foco em obstetrícia, planejamento familiar, saúde da mulher e a mastologia. Doutora Maria Virgínia de Oliveira, a nossa alegria aqui de poder tê-la conosco, Puxa vida, né? Então sabe que essa violência obstétrica é pouco usada, é pouco conhecido, né? Eu mesmo fiquei curioso quando a Paula anunciou que a senhora vinha aqui, falei, nossa, que tema, né? Então é importante tê-la aqui. E a gente está sempre procurando levar temas que são interessantes, bom, né? É só o médico que pratica, ou o marido também pode praticar uma violência obstétrica também? Viu? Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, tá, pelo convite, minha participação aqui com vocês. Nossa, que agradecer. E achei muito interessante trazer esse tema, né, a Benê, e aí é muito legal também esse compromisso, porque assim, né, às vezes, mas a gente não lida, nosso hospital é um outro foco, né? Sim. Mas isso também faz parte da saúde, das informações, cuidados. Então, né? eu Prevenção. gostaria de parabenizar, né? E um tema interessante. Então, assim, a violência obstétrica, ela pode ser cometida em vários âmbitos, né? E não necessariamente ela vai ser cometida pelo médico obstetra. Então, é um termo que o pessoal não gosta muito. Sim. Então, quando muitos profissionais, eles se sentem um ofendidos, forte, né? Violência a gente não gosta de nada, né? Verdade. Mas ela existe. Ela então, existe, precisa ser analisada, ela precisa ser ser pensada. analisada. Então, apesar de eu ser obstetra, eu não me sinto ofendida com o termo violência obstétrica, porque eu não pratico esse tipo de violência durante o meu trabalho com as mulheres que eu atuo, né? Uhum. Mas é interessante falar sobre isso. Então, não necessariamente o médico obstetra é o único que vai cometer esse tipo de violência. Então, qualquer pessoa que esteja envolvido com o cuidado, então, desde um atendente que nem é da área da saúde. Então, como essa mulher, ela chega, então você falou, não é só na gestante que está ganhando neném, então uma mulher que está perdendo um bebê, por exemplo, ela chega, a pessoa é negado ali o atendimento, ou... É isso que eu te pedi, para definir essa questão. Quem está ouvindo a gente, o que é? Então, a violência obstétrica, ela é um conjunto de ações ou de inações que vão gerar dano ali, sofrimento físico, psíquico, emocional e às vezes até morte, né? Okay. Naquela mulher no ciclo gravídico puerperal, né? Então, durante o pré-natal, o parto, o puerpério. Uhum. Então, ele pode ser cometido, inclusive, no âmbito não da lida do médico, da relação com o médico, mas ele pode ser cometido por uma instituição de saúde, por exemplo, quando ele nega a vaga.
Ele pode ser cometido, né, no âmbito público, no âmbito particular. Então, a gente vê, por exemplo, na saúde pública, isso é visto como violência obstétrica, aquela mulher que ela tem que ficar peregrinando porque não tem vaga para ela internar. Então, ela tem que ir de porta em porta, no processo acontecendo. Então, não existe. Isso é uma modalidade, né, de violência obstétrica. E, inclusive, pelo governo, por exemplo, quando ele não determina verbas que são verbas interessantes e sonega ou desvia, e aí isso impacta no atendimento dessas mulheres, né? É um tipo de violência. Então, a violência obstétrica, ela pode ser individual, de um indivíduo para um outro indivíduo, né? Ela pode ser institucional, pode acontecer numa instituição, e ela pode ser na esfera governamental também, né? E então o médico fica muito com esse conceito, né? Mas na verdade não diz respeito só da relação médico-paciente, mas é uma coisa muito mais ampla. Tá, e essa violência obstétrica, ela pode acontecer aí não só fisicamente, mas de forma psicológica, verbal também. A gente tem esse número que você traz, né? 1 a cada 4 mulheres. A gente se assusta, né, com esses números. Então, desde de atitudes, né, na parte técnica, vamos falar assim, de sem a anuência ali daquela mulher, né, ou sem ter uma evidência científica clara de que aquilo traga um benefício para a mulher. Então, fala-se muito da episiotomia, né? Teve uma época que é aquele corte que faz na vagina, né? Então, já uma época na medicina lá atrás, se divulgava até que deveria ser feita uma episiotomia ampla. Então, tem muitas senhoras, eu atendo, que às vezes tem o corte que vai da região ali da vulva até o meio do glúteo, né? Então, e isso são práticas rotineiras, sistematizadas, mas que não tinha evidência científica. Alguém um dia falou que aquilo era bom. Só que hoje, com a medicina baseada em evidência, a gente vê que isso é uma coisa danosa, né? Porque a maioria dos partos, eles vão ter lacerações leves, né? As lacerações graves, elas vão ser mais raras, e acreditava-se que a epísio prevenia esse tipo de laceração grave, mas hoje a gente vê que não previne, né? Que a maioria das lacerações ou é o períneo íntegro, que não tem, ou lacerações de primeiro grau, que a gente chama, que são lacerações só de pele, mucosa, que às vezes você não precisa nem dar ponto. A epísio, ela você pega o que músculo, é aquele piquezinho, né? O tal do piquezinho, né? Tá. Então, você executar um procedimento sem a mulher, sem estar com anestesia, ou sem a anuência da mulher, né? Então, pode ser um procedimento, ou violência verbal, né? Então, às vezes a gente vê um comportamento da mulher ali, ela tá com dor do trabalho de parto, né? E ali fica quieta, na hora de fazer não gritou, né? Isso é uma violência verbal, Isso, né? é uma violência verbal, né? Então, isso foi sendo naturalizado às vezes, e isso causa em aspectos emocionais e próprio físico, né? Mulheres com sequelas gravíssimas, né? Dessas episiotomias, de dor pélvica, não consegue depois retomar a vida sexual, por exemplo, porque gerou um trauma. Trava ali o emocional, fica sem condição. Isso, e no momento que ela deveria estar sendo acolhida, porque é um momento de vulnerabilidade, né? Então é um momento muito vulnerável, que essa mulher ela precisaria ser cuidada, e até ela vai cuidar de um bebê, né? Então tem toda uma mudança na dinâmica da casa, e isso a partir do momento da experiência que você tem ali no momento de parto, ela pode mudar totalmente como vai ser esse início da vida do bebê e dessa nova constituição familiar, porque muda a dinâmica totalmente da família, né? Das relações, né? Do marido ali com a mulher, e uma mulher violentada nesse momento vai ser muito mais difícil. Tem uma tendência maior, por exemplo, a ter depressão pós-parto. Esses são os problemas emocionais que acarretam. Então, a gente fala dessa violência, né? A importância do marido, né? Do companheiro, neste caso, né? Porque ele pode negligenciar, ele pratica uma forma
de violência obstétrica com a esposa. Sim. De alguma maneira, né? Tem que acompanhar. A lei traz a obrigatoriedade do acompanhante, acho que isso as pessoas pouco sabem, isso né? é uma coisa. Daí tem algumas coisas que vão tentando estratégias para você minimizar. Achei muito interessante a colocação da questão de tem dados isso, de como que o marido também pode inibir esse tipo de violência, né? Porque, né, a figura do homem, né, como é moldada a sociedade, ele inibe também. Ele inibe esse tipo de situação. Teve até, eu não sei se vocês acompanharam, acho que uns 2 anos atrás, bem impactante pra gente, assim, né, que é médico, você vê de um anestesista que estuprou, né, uma moça durante a cesariana, né, aí assim, existe uma lei que é a lei do acompanhamento, por isso que é um tema ruim, porque você fala, eu sou médica também, eu fico constrangida em falar que mas existe isso, né, existem profissionais que infelizmente, Tem segurança leva a isso. E aí existe essa lei do acompanhante, muita gente não sabe que isso é uma lei, né, federal. Que é importante conhecer os direitos, a gente falar sobre isso, né? O acompanhante de escolha da mulher, né, que na maioria das vezes é o pai do bebê, é o marido, mas pode ser qualquer pessoa da escolha dela, durante uma internação de parto, ele deve ser assegurado que ele fique durante todo o processo, né? Durante a internação, ali durante o nascimento do bebê e após, né? Então, isso não é uma questão do quer o hospital goste ou não, quer o profissional goste ou não, é uma lei federal. E eu vejo com bons olhos, porque eu acho que inibe isso, né? Então, às vezes tem profissional que fala, eu não gosto porque fica ali vendo se vai. Não, você faz tudo certo, e inclusive nas emergências, eu acho que é um fator para o profissional protetor. Porque a pessoa vê ali que teve uma emergência, tudo foi feito ali para aquilo ali. Quando você não vê e você chega só com um mau resultado, o impacto é diferente. Então, eu sei que tem profissionais que não gostam dessa presença do acompanhante, mas eu vejo, além de ser uma lei, de ser uma coisa boa para a mulher em questão de violência obstétrica, eu acho que para o profissional também é uma coisa que mais protege do que atrapalha, isso, né? A gente está falando, acho importante a gente esclarecer, tanto para o atendimento privado como no público. Exatamente. Lei é lei. Tudo igual, né? Tudo igual. Sabe quando eu mudei para Santos aqui em 2012, né? E essa lei, ela já tem mais tempo, né? Eu lembro a técnica de enfermagem perguntou para mim, era um plantão, não era uma paciente particular, nada, eu estava de plantão. Ela falou, doutora, pode, o marido pode entrar? Eu falei, pode, né? Mas por que não, né? Que ela falou, não, que até pouco tempo atrás ele podia entrar, mas ele tinha que pagar uma taxa da roupa. Tinha até cobrança indevida, ele tinha que pagar uma taxa do privado. Para dificultar, é verdade. Doutora, a gente percebe hoje, né, cada vez mais, né, devido aos afazeres, o próprio trabalho da mulher, ela sempre retardando a escolha para ter o filho, né? E a gente percebe, né? Antigamente eram bem jovens, escolhiam para ter o filho, para fazer um acompanhamento. Hoje é mais longo. O que muda muito assim os cuidados, inclusive da médica, no caso, com essa paciente, os cuidados, alguma coisa? O que a gente vê mesmo, né? Uma transformação social, né? Que antes a mulher não estudava, hoje a mulher estuda, então acaba que a maternidade ela vai sendo postergada, né? Nos países europeus isso também é um problema, né? Porque acho que a Suécia, lá o índice de natalidade é menos de um filho por casal, né? E isso também gera porque vão adiando muito. Então, não é questão hormonal, né? Então, quem adia muito, às vezes, ou não vai engravidar, porque é relacionada com a qualidade dos ovos. Mas ela já vai mais com risco, né? E por causa dessas questões de já estar depois dos 35 anos, você
tem mais chance de ter patologias durante o pré-natal. Tem mais chance de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, né? Mas tudo é relativo. Às vezes eu pego meninas de 25, 28 anos e que são obesas, estão diabéticas, e às vezes tem hoje uma mulher de 40 anos que é saudável, né? Então existe, sim, de forma geral, né, esse risco, né? Do ponto de vista do óvulo, né? A gente já nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai ter ao longo da vida, né? Então, se você tem 40, seu óvulo já tem quase 41. Então, tem algumas chances aí. Achava-se que não tinha nada a ver com os espermatozoides também? De que o espermatozoide a cada 72 dias você produz novos espermatozoides. Mas já tem alguns trabalhos também falando que a paternidade tardia também pode impactar no bebê, por causa dos gametas e tal. Doutora, voltando à violência obstétrica aqui, eu acho importante a gente frisar os direitos, além dessa questão que a lei do acompanhante traz, sobre o plano de parto. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso para a gente levar essa informação. Então, esse é boa pergunta, porque o plano de parto também às vezes é mal visto como uma coisa que vai cercear o direito do profissional, né? Então, alguém tem um planejamento e eu entrego para o médico lá, eu vou falar, como assim, o que ela quer? Ela não sabe, porque eu tenho que saber isso, o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. Então, o plano de parto é uma carta de intenções. Ele não existe uma lei específica, né? Mas que aquela mulher ela vai ali colocar no papel como ela imagina, né? Com a acordo que ela estudou, com as coisas que ela leu, né? E foi orientada, como que ela queria ali que fosse o parto dela, como que ela gostaria que fosse. Então, desde âmbito, assim, que a gente pode parecer bobo, né? Mas assim, gostaria, né, que me chamasse pelo meu nome, não, ô Zezinho, vem cá, né, fulaninho, e da forma como ela gostaria de ser tratada, até os procedimentos que ela não gostaria de ser submetida sem uma indicação médica, né? Então, às vezes, durante o trabalho de parto, existem práticas, né, ali que não tem evidência científica. Então, uma mulher, por exemplo, que está em trabalho de parto e está evoluindo bem, de forma natural, aí eu ponho ocitocina só para nascer mais rápido, para eu limpar o plantão, para eu ir embora mais rápido. Então, elas vão atrás da informação e veem que não é assim. Então, né? Então, às vezes, não autoriza ocitocinas desde que não tenha uma indicação, mas não é que ela está se negando Entendi. ao uso, né? Então, ela vai estimular, e aí tem várias formas dela colocar esse plano de parto, e inclusive o Ministério Público existe uma cartilha com um modelo de plano de parto. Tem uma cartilha, tem um modelo. Existe. Se a gente entrar no Ministério Público, você vai ver que tem lá uma cartilha de violência. Até se entrar, se quiser colocar o modelo, é como se fosse um livrinho e aí é marcadinho com um X. Né? Tipo, isso eu gostaria de ter liberdade, por exemplo, para caminhar, para me alimentar. Eu acompanhei um parto muito interessante. É a avó que estava acompanhando a menina, né? E essa moça estava já numa suíte preparada para o parto, né? Falo respeitoso, né? Humanizado. Então era uma suíte que você nasce nessa mesma suíte. Tem o bercinho, a cama ela muda de lugar, a pessoa pode andar, fazer movimentos que alivia a dor. E aí eu entrava, orientava, olha, pode fazer isso, vai para o chuveiro, isso vai aliviar a sua dor. Na hora que eu voltava, a menina estava lá, deitada, assim, sem fazer nada. E aí eu via que essa avó, assim, ela não deixava a menina levantar, né? Aí uma hora ela me perguntou assim, doutora, que horas que vai fazer a lavagem no intestino, vim raspar os pelos dela aqui... E eu não vou deixar ela comer, não. Já falei para ela que é melhor ela não gritar, que é melhor ela ficar quieta. Então, ela tinha uma percepção, ela não interpreta isso como uma violência. Mas no caso dela, como é que foi? Ela chegou, falaram assim, agora você fica aí 8 horas com dor deitada, daí não dava comida, fazia lavagem intestinal, raspava os pelos pubianos.
E aí ela estranhou, ela falou, essa médica é louca, tá mandando a menina comer, não pode isso, não pode comer, não pode fazer isso, né? Isso é uma coisa muito, não vou permitir, né? Aí eu falei, olha, agora é um pouco diferente, nasce aqui nesse mesmo lugar, ela aqui nesse lugar, não vai para aquela mesa que põe a perna assim? Eu não, ela vai até ter na posição que ela escolher. Aí foi indo, gente, quando nasceu o bebê, essa avó, ela ficou tão emocionada, assim, dela estar participativa ali e de ver o processo de uma forma... Que lindo isso. Que é bonita, né? De ver, e não aquele negócio da mulher ali, imagina, um trabalho de parto médio vai durar umas 8 horas de dor. Então, você imagina você ficar 8 horas com dor, deitada numa posição, sem poder beber água, sem poder se alimentar, sem estar alguém da sua confiança, nesse caso era a avó, né, ou o seu esposo, então sozinha, sem nem nada que alivie sua dor, um banho terapêutico, não estou nem falando de analgesia, né, disso tudo. Então, na verdade, é um resgate. A gente estava conversando aqui antes, né, como foi o parto e tal. Eu nasci de parto normal e a minha mãe falou que doeu, sim. Mas a dor da mulher que é acolhida, ela não é interpretada como sofrimento, entendeu? Então, assim... Sim. Acho que é mais um processo ali, mas não com foco na dor. A japonesa tem muito isso, né? A japonesa, ela interpreta o parto como um ritual de passagem. Ela sabe que envolve dor, que demora um tempo, mas que isso tem um motivo, é diferente de uma dor por doença, por exemplo. E faz parte do nascimento, né, que faz parte disso. E aí entra a gente brasileira, que a gente vê muita gente falando isso, né, pra quê? Hoje em dia é mais moderno, vai lá, faz a cesárea logo, né. Fazer a cesárea, espera o momento que começa o trabalho de parto para fazer a cesárea, ou não necessariamente não precisa, pode antecipar um pouco? Como é que... Muito boa essa pergunta, porque mesmo para as mulheres, por exemplo, né, que também é uma forma de violência, eu submeter alguma mulher que não quer ter parto normal a ter parto normal, né? Mas a escolha dela tem que ser uma escolha... sensata, né? Não é sensata, ela se torna sensata porque só existe autonomia se você tem informação. Se eu escolho uma cesárea porque, não, eu não sei quem lá, meu vizinho teve, foi ótimo. E você não sabe a diferença dos riscos, inclusive, que tem uma cesárea e um parto normal, numa gestação de risco habitual, isso não é escolha. Escolha eu gosto de amarelo, gosto de azul, isso é uma escolha. Agora, se, por exemplo, alguém que agenda uma cesárea sem indicação, ela está escolhendo 4 vezes mais chance de hemorragia. Hemorragia principal causa de morte materna no mundo. Uma cesárea agendada fora do termo completo, né, que é 37, já é 9 meses, mas o termo completo é a partir de 39. O bebê tem 120 vezes mais chance de desconforto respiratório. Então, assim, quando a cesárea intraparto, então, às vezes, mesmo quando tem uma mulher que fala, doutora, eu entendi todos esses benefícios, mas assim... eu tenho muito medo, eu não sei como que vai ser, mas se ela entra em trabalho de parto, esses riscos, mesmo que não sejam uma cesárea com uma indicação médica, esses riscos de desconforto respiratório do recém-nascido, porque o corpo já deu um start, e o start do corpo da mulher entrar em trabalho de parto começa pela maturação do pulmão do bebê. O bebê produz uma substância quando ele está maduro, que é secretado na corrente sanguínea da mãe, e a mãe desencadeia o trabalho de parto, né? Explicando. O corpo é muito inteligente, hein? Então, a cesárea intraparto, que a gente chama, ela, mesmo assim, se é por opção, é melhor você ter essa opção do que essa coisa assim, vai lá, muito mais prático, vai lá, escolho o dia e deito lá e já faço a cesárea, porque dá certo, não quero nem uma dorzinha, não quero, mas faz sentido, pós-operatório amamentando o bebê, né? Porque o organismo dela, né, se preparou ali para expulsar o nascimento.
mais ou menos umas 8 horas, né? Que levaria um parto normal. Aí, de repente, você começou a entrar no parto 15 minutos, você abre, faz a cesárea, você interrompe tudo aquilo que o organismo estava se preparando. Por isso, algumas consequências, no caso do pulmão, do nenê, começam a aparecer. Essas informações são importantes, porque às vezes não é a nossa escolha, é uma escolha de todos, do neném, do pai, da mãe. Você tem que ver o que é o melhor. Os impactos emocionais disso tudo. Doutora, a gente caminha já para o final, mas uma pergunta que não quer calar. Tantos partos, consegue dimensionar a quantidade de partos? Essa questão do nascer. Como é que a doutora vê o nascer hoje, né? Como é que é essa expectativa? Olha, está entrando em trabalho de parto. Como é que é a tua visão sobre isso? E na sequência eu queria te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, essa mulher que está ali no processo gestacional e que está buscando informações do que fazer, de como proceder. Fala um pouquinho para a gente o que é o nascer e a sua mensagem para essas mulheres. Olha, nascer é um evento muito especial mesmo na vida da mulher, né? Eu tenho 22 anos de formada e eu me emociono até hoje em todos os nascimentos porque ele se torna especial para todos nós, né? Ele é um evento que é muito maior do que ser só um evento médico, técnico, ele é um evento familiar, ele é um evento cultural, espiritual, social, e ele merece ser olhado com esse respeito que a chegada, né, no mundo nos favorece. Hoje eu cheguei aqui, eu fui super bem recebida por todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que chegar nesse mundo sendo muito bem recebido. Eu acho que isso pode modelar nosso cérebro, nossas relações. Então, eu tenho o máximo respeito aí por esse processo que é o nascer. Que maravilha. Se eu tivesse filhos ainda, né, eu escolheria... Você tem 2, né? Se eu pudesse ter, né? Eu já tenho 3, né? Mas fechei a fábrica. Mas se eu pudesse ter, eu certamente optaria por uma médica que estivesse pronta para recepcionar o nascimento do meu filho dessa maneira, dessa né? forma. Lindo. Né? A gente fala em humanização, a gente vive humanização, então isso conversa com a gente de uma forma muito poderosa, assim. Doutora, uma mensagem rápida para essas mulheres que estão aí nos assistindo e, poxa, a doutora Maria Virgínia, eu quero, porque ela é maravilhosa, vocês tiveram a oportunidade de perceber. Imagina. Bom, de mensagem geral, eu vou deixar a frase do Michel Audin, que é um dos pioneiros, né, dessa forma respeitosa. Então eu acho que é importante, mulheres, pensem sobre o nascimento. Para coisas menores a gente pensa, a gente vê as opções que tem. Eu vou escolher, né, com todo o amor para o seu filho, eu quero esse carrinho, eu quero esse outro carrinho. Então façam escolhas conscientes, né, para o seu parto, porque como disse o Michel Audin, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer, que a gente nasce hoje. Que lindo! É verdade. Vamos! E é isso, passa muito rápido, mas eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Fica aqui muitas perguntas que gostaríamos de fazer, então eu queria agradecer a tua presença, agradecer a presença do presidente da Beneficência Portuguesa mais uma vez e estaremos aí pela TV Serra do Mar, TV Com, curte, compartilha, são informações importantes, a gente precisa conhecer o que é nosso de direito. E nós encerramos aqui. Muito obrigada, doutora Maria Virgínia, obrigada, presidente. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau.